Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e um deles é formado especificamente por homens. Olha, nem lembro ao certo quem foi que me convidou, que me incluiu nesse grupo, mas a maioria das pessoas, na época pelo menos, eu não conhecia. E ali, a gente sempre postou de tudo, inclusive pornografia. Um belo dia, me deparei com um vídeo que me deixou de cabelo em pé. Porque nesse vídeo, aparecia uma mulher se exibindo nua na frente do espelho. Era um vídeo curto, 20 e poucos segundos, se tanto. Problema é que eu conhecia a mulher. Mais do que conhecer, tinha sido casado com ela. Na verdade, não exatamente casados. A gente não casou, oficialmente, mas moramos juntos durante algum tempo. E já fazia quase 1 ano e meio que eu não via essa mulher, nem conversava com ela. Mas o nosso relacionamento durou muito, quase 4 anos. Olha, eu fui apaixonado por ela. Na época, inclusive, não queria separação. Ela é que decidiu se separar. Ela tinha feito aquele vídeo para mandar a alguém. Como que ele tinha parado na internet? Foi o que eu fiquei ali me perguntando. Pior, como foi parar justamente ali naquele grupo de que eu participava? Aliás, me perguntei se alguém sabia quem ela era. O detalhe que me deixou com o sangue fervendo foi que o maldito vídeo, com certeza, tinha sido feito na época em que ainda estávamos juntos. E eu posso afirmar isso com certeza por um detalhe muito claro, que não me deixaria no engano. Eu reconheci tudo. E quando eu digo tudo, quero dizer os móveis e o espelho ali de fundo daquele vídeo. Foi filmado no nosso quarto, ou aquele que era o nosso quarto. Inclusive, dava para ver uma camisa do time pendurada do puxador do armário. A camisa que eu usava para ir no campo, no estádio. Olha, me deu até uma coisa ruim, porque, repito, estávamos juntos quando ela gravou aquele vídeo. E por meu espanto, maior ainda, ela chegou a pronunciar um nome durante a filmagem. Nome de homem. Mateus. E o pior é que eu conheci o Mateus. Ele morava ao lado da casa onde a gente morava. Era amigo nosso, meu e dela, quer dizer. Pelo jeito, eles dois eram muito mais do que amigos. Ah, mas de repente não era aquele Mateus. Podia até não ser, mas coincidência, né? No vídeo, inclusive, ele exibia uma tatuagem nova que tinha feito naquela semana. Um beija-flor na barriga, assim, perto do umbigo. E eu lembrava dessa maldita tatuagem. Exatamente do momento do dia em que ela fez. Inclusive, ajudei a pagar, porque ela não tinha todo o dinheiro. No vídeo, enquanto se exibia ali diante do espelho, ela falava: "E aí, Mateus, gostou da minha nova tatuagem?" Ela estava peladinha, nua em pelo. Tudo bem que a gente não estava mais junto já fazia 1 ano e meio. Eu, inclusive, já estava até namorando outra menina. Só que eu fiquei revoltado quando vi aquele vídeo. Porque na época, ainda estávamos juntos. Quando ela fez essa
gravação, vivíamos juntos debaixo do mesmo teto. Repito, ela fez o vídeo no nosso quarto. Reconheci o espelho, os móveis, inclusive a camisa, que eu nem vou dizer de que time era, pro pessoal não pegar no pé. Mas era a camisa. Inclusive, o número dela estava estampado ali junto com o meu nome. Time que eu torcia. Ou seja, não havia dúvida. Ela tinha feito aquele vídeo para aquele desgraçado do nosso vizinho. Inclusive pronunciou o nome dele, Mateus. Será que os dois estavam de casa? Pergunta idiota, né? Só podia. Não tinha outra explicação. A troco de quê que ela ia gravar um vídeo nua na frente do espelho, se exibindo para ele? Olha, ninguém quer imaginar o estado em que eu fiquei. Assisti várias vezes aquele vídeo e a cada vez que assistia, me revoltava mais e mais. Ela andava me traindo com aquele infeliz, que se fazia de meu amigo, inclusive. Uma dessas tinha sido até por ele que ela quis se separar de mim. Por que não? Depois do que eu vi, eu já não duvidava de mais nada. Será que tinha sido ele quem tinha vazado aquele vídeo na internet? Só podia também, né? O fato é que já fazia um tempo que eu não tinha notícias da Michelle. A última vez que conversei com ela, eu ainda nem estava namorando a Júlia, mas eu ainda tinha o número da Michelle. E no impulso, acabei ligando para ela. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu já tinha superado o fim do nosso relacionamento. Na verdade, já nem pensava mais nessa mulher. Até porque eu já estava gostando de outra, mas não foi por ciúme. Só que eu achei que ela me devia uma explicação. Mesmo a gente agora já não tendo mais nada com o outro. Não tinha agora. Mas quando ela fez aquele vídeo e mandou para aquele mané, a gente tinha sim. Tanto que ela morava na minha casa. Liguei. E assim que atendeu, ela se mostrou surpresa. Leandro? Ué, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Estou precisando conversar com você, só que acho que essa conversa tem que ser pessoalmente. Pessoalmente? Olha, Leandro, melhor não, viu? Até porque a gente já não tem mais nada para falar um pro outro, né? Aliás, pensei até que você já tivesse superado. Fica tranquila. Superei e muito bem, se você quer saber. Só que o assunto é outro. É sobre outra coisa. Ela ficou curiosa. Queria porque queria que eu adiantasse o assunto. Em resumo, a convenci de me encontrar naquele mesmo dia depois do serviço no centro. E olha, não vou mentir, viu? Quando ficamos frente a frente, eu não esperava, mas confesso que senti um certo baque. Sei lá, fazia tanto tempo, né? Eu tinha gostado tanto dela. Tinha sido apaixonado por essa mulher. Sabe, mais de 4 anos. Tínhamos uma história. E a nossa separação, para quem vive 4 anos junto, podia até ser considerada como uma coisa meio recente. Só 1 ano e meio. Antes de lhe mostrar o vídeo, eu perguntei: olha, eu tenho uma coisa para te mostrar, Michelle. Só que antes, preciso te fazer uma pergunta. Quando a gente estava junto, responde com sinceridade. Você me traiu? A expressão dela mudou. Chegou a dar um risinho assim, mas sabe aquele risinho nervoso? Que isso, Leandro? Que pergunta boba. Só me diga sim ou não. Você me traiu quando a gente estava junto? Em vez de falar, ela ficou olhando para mim assim,
sem saber o que dizer. Como se não estivesse acreditando que eu tivesse mesmo feito aquela pergunta. Depois, devolveu. Meu Deus, depois de tanto tempo, por que você está querendo saber isso? Você lembra daquele nosso amigo que morava do lado da nossa casa? Amigo? Não, o Matheus. Não lembra dele? É claro que você lembra. Seja sincero. O que você tinha com ele? Que pergunta ridícula. Leandro, olha, você está me ofendendo, viu? Foi então que eu peguei o celular do bolso, acessei o maldito vídeo e mandei para ela. Eu podia mostrar diretamente ali no meu telefone, mas não queria correr o risco de ela apagar. Porque ainda queria acertar contas com o traste do Matheus. Pedi que ela desse uma olhada e prestasse muita atenção no que ela falava no vídeo. E olha, assim que pegou o celular, que viu a mensagem que eu tinha enviado, antes mesmo de mandar rodar a gravação, seu semblante se transformou. Ela ficou pálida. Até eu escutei o áudio da gravação. Ela falando aquela frase pro tal do Matheus, no fim. Perguntei se ela tinha algo para me dizer. Mas ela só engoliu em seco. Eu então, já que ela não ia dizer nada mesmo, fui obrigado a falar, né? Você fez esse vídeo aqui do nosso quarto para mandar para esse cara. Dá para ver até a minha camisa de futebol pendurada no puxador do guarda-roupa. E foi bem nessa época que você fez essa maldita tatuagem de beija-flor. Você não tem nada para me falar? Ela ficou confusa. Depois me encarou. Quem foi que te mandou isso? Não interessa. Caiu na net. Mandaram no grupo. Mas como assim? Que grupo? Alguém desse grupo me conhece? Olha, não sei, né? Agora, eu te conheço. Olha, ela ficou num estado. Claro que deve ter ficado chocada. Imagina. Saber que tinha um vídeo dela rolando na internet, de celular em celular, completamente pelada, e ainda se dedicando pro macho. Por que você fez esse vídeo? Hein, Michel? Me responda. Você andou de casa com ele? Que importa isso agora, Leandro? A gente já não tem mais nada. Vai fazer diferença? Vai sim. A gente não tem mais nada um com o outro agora. Mas na época tinha. Você era minha mulher. Leandro, por favor, esquece isso, tá? Não vai levar a nada. Eu, da minha parte, vou procurar a polícia. E o que eu posso fazer sobre isso aí? Porque as pessoas não podem ficar compartilhando esse tipo de coisa. Isso é crime. Crime por quê? Alguém te forçou a gravar esse vídeo? Alguém te forçou a mandar o vídeo para aquele teu macho lá? Aliás, se você ainda não atinou, foi ele que vazou na internet. Em resumo, ela ficou num estado deplorável, chegou a tremer. Não confirmou com todas as letras, mas também não desmentiu que estava me traindo naquela época. Só que convenhamos, né? Nem precisava. Eu só queria mesmo era olhar para a cara dela quando assistisse aquele vídeo. E só pela sua reação já tive a confirmação do que queria saber, se é que precisava, né? E olha, repito, nada do que eu fiz foi por ciúme ou pensando em reatar o meu relacionamento com ela. Eu fiquei fulo da vida. Isso não nego. Na época, ela era minha mulher. Puxa vida. Olha,
devia ter gente rindo da minha cara pelas costas, porque eu tenho certeza que esse vídeo não chegou apenas a mim, deve ter chegado para algum conhecido meu, né? E quer saber, eu podia até ter deixado por isso mesmo. Podia, porque afinal de contas, não tinha mais nada com a mulher, já estava com outra. Era só destilar aquela raiva, né? Só que, sabe quando você não consegue tirar uma coisa da cabeça? Não sosseguei enquanto não fui conversar com aquele amigo da onça do Matheus. Eu, inclusive, tinha o número dele. Mas eu queria confrontá-lo, cara a cara. E dependendo de como fosse essa nossa conversa, quem sabe eu lhe desse até uma bifa na cara. Aquela cara de vagabundo. Esperei chegar o final de semana. Minha namorada notou que eu estava esquisito, cara fechada. Mas achei melhor não comentar nada sobre esse episódio. Ela já tinha até uma cisma com a Michele. Sabia que a gente tinha morado junto. Que na época eu era apaixonado por ela. Então, até para evitar confusão, achei melhor não comentar nada com ela. No sábado à tarde, passei na casa do Matheus. Olha, eu tremia. Aproveitei para dar uma olhada na casa que era minha, em que eu e a Michele tínhamos morado. Eu já não morava mais ali há 4 meses. Não nego que bateu uma certa nostalgia. Afinal de contas, tínhamos sido felizes ali, pelo menos eu achava que sim. Por sorte, o Ricardão estava em casa. Aí saiu ali no portão para falar comigo. E olha, se ele e a Michele ainda se falavam, acho que ela não conversou com ele. Porque o gajo me recebeu todo sorridente, me dando a mão. E aí, Leandro? Tudo bom, cara? Puxa, faz tempo, hein? Já não se vê, não se fala mais. Olha, se ele soubesse de alguma coisa, talvez nem tivesse saído ali fora para conversar comigo. Ele ficou com a mão estendida, porque eu não o cumprimentei. E continuei de cara fechada. Ele notou que tinha alguma coisa de errado, né? Quis saber se estava tudo bem. E eu fui curto e grosso. Escuta, por quanto tempo tu pegou a minha mulher quando a gente morava aqui do lado, hein? Seu pilantra. Não, como assim? Que é isso, cara? Do que você tá falando? Claro que ainda mais pego de surpresa, ele não ia confirmar, né? E foi isso que eu falei pra ele, que não adiantava, né? Não adianta você dizer que não, rapaz. A Michele já me contou tudo. Você andou postando o vídeo dela na internet? Vídeo dela? Quem, eu? Claro que não. Nem tenho vídeo dela. Cheguei a perguntar de novo, com todas as letras, por quanto tempo eles tinham me enganado. Mas ele não abriu a boca. Olha, me deu uma sensação tão desagradável. Sabe? Que me deixou assim meio cego de raiva. Porque acabei fechando a mão e dando um soco na cara do idiota. Ele cambaleou, mas não chegou a cair. E depois veio pra cima de mim. No fim, a gente acabou se atracando um no outro ali na frente do portão da casa dele. Sabe, foi uma coisa feia, lamentável. Eu sei disso, mas não sei o que me deu. Fui tomado assim por uma cegueira, uma raiva, que eu acho que nada podia me segurar naquela hora. Ainda falei para ele no fim que ele tomasse muito cuidado, porque a Michele ia à delegacia por ele ter postado aquele vídeo na internet. Não sei se ela fez isso, ou se ia fazer, ou se desistiu de fazer, não sei. Mas ele foi na polícia e deu queixa de mim por lesão corporal. Recebi uma intimação e tive de prestar esclarecimentos, né? E como o pessoal ali de casa ficou sabendo dessa briga que eu tive com o Matheus,
até porque viram, né, minha cara marcada, fui obrigado a contar o resto. Os motivos que tinham gerado aquela discussão. E quando soube, quem não gostou nem um pouco disso foi a minha namorada. Repito, ela já tinha uma cisma com a Michele, e quando soube o motivo da briga, fechou o tempo comigo. Por que você brigou com esse cara, posso saber? Ficou com ciúme, é? Olha, até eu explicar, sabe, da minha versão, a rusga entre nós dois foi séria. Porque ela não queria se convencer. Botou na cabeça que eu tinha feito aquilo por ciúme. E eu juro que não foi. Chegou a imaginar, inclusive, que eu andasse me encontrando com a minha ex. Eu, sinceramente, não sei se ela não estava entendendo o que eu estava falando, ou se não queria entender. Porque, olha, ficou tão desatinada. Começou a gritar comigo. Nem me deixou falar direito. De todo modo, não imaginei que ela fosse tomar aquela atitude. Na verdade, não queria que isso chegasse aos ouvidos dela. Até porque não tinha nada a ver. A gente usava aliança de compromisso. E sabe o que foi que ela fez? Tirou a aliança do dedo e jogou na rua. Por azar, caiu bem numa boca de lobo. Olha, azar pouco é bobagem. Jogou fora e ainda falou: você vai lá correr atrás dessa vagabunda, tá? Esqueça que eu existo. Júlia, pelo amor de Deus, não seja criança. Não tenho mais nada com Michele. Ah, não, é? Brigou com aquele cara por causa dela? Pensa que eu sou boba? Ela se esmou. Botou aquilo na cabeça e não teve Cristo. Tanto que resolveu acabar com o nosso namoro e se afastar de mim. Pensei que fosse coisa de momento, coisa feita assim no calor da raiva, mas olha, tá se estendendo de um jeito que não sei mais o que pensar. Às vezes, penso que, sei lá, que ela já tivesse mesmo com a intenção de terminar comigo. Usou isso como pretexto, como desculpa, né? A grande verdade é que, sei lá, se eu soubesse das consequências disso tudo, teria até apagado aquele maldito vídeo quando eu recebi. E nem teria feito o que fiz. Não iria atrás da Michele. Muito menos daquele vagal do Matheus. Até porque, repito, a gente já não tinha mais nada. Isso há 1 ano e meio. Não tinha nada que lá, né? Só que, sei lá, me deu uma raiva. Porque é duro você descobrir que foi enganado. E por 2 pessoas ainda por cima. Minha ex-mulher, que na época era minha mulher, e por aquele cara que eu considerava meu amigo. Mas juro, se eu soubesse do desfecho, não teria feito nada disso. Só tomei na cabeça. Além de descobrir que era traído lá no passado, acabei perdendo a minha namorada. Tomara que não seja para sempre. Eu tenho esperança ainda, mas ela não quer mais conversar comigo. Sei lá, não sei se ela acha que ainda gosto da minha ex, pela atitude que eu tomei, mas ela não quer saber de mim. Ou quem sabe, seja aquilo mesmo que eu cheguei a pensar. Quem sabe ela não estivesse já com a intenção de terminar. Não gostasse de mim tanto quanto eu imaginei. Sim, porque para fechar assunto do jeito que ela fechou, não querer sequer conversar comigo, me deixar eu me justificar. Sei lá se ela gosta mesmo, viu? Tem hora que eu reconheço que eu pisei na bola. Tinha nada que dar bola para aquilo, mas me senti enganado. Será que ninguém me entende? Não era ciúme, juro que não. Por mim, ela faz o que ela quiser. Mas eu me senti traído, me senti, mesmo que tivesse sido no passado, me senti enganado. E aí fui lá tirar satisfação dos dois. Mas, repito, só tomei no nariz. Além de não resolver nada, fui chamado até da delegacia para dar explicação. Mas o pior de tudo é que acabei perdendo a Júlia.
Será que vai ser para sempre, meu Deus? Tomara que não, né? Porque eu gosto dela. Que pena. Sabe, eu gosto dela de verdade. Será que ela ainda gosta de mim? Será que ela não vai entender que eu não fiz essa cena que eu fiz por causa da outra, por gostar da outra? Será que ela não vai entender, meu Deus, que é dela que eu gosto? É de você, Júlia, que eu gosto. É a você, Júlia, que eu amo. Quando você vai entender e acreditar em mim?